Nascer de forma natural parece que deixou de ser algo normal. Parto e privatização da saúde é o tema do Sala de Convidados que está começando agora. O parto é um rito de passagem e nesse rito nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe. Me incomoda muito essa coisa de dizer, meu parto foi cesárea. Não foi um parto, né? Foi uma cirurgia. Você está dormindo num quarto escuro, relaxada, de repente chega alguém com uma corneta, acendendo a luz. É isso que é cesárea. Eu nunca vi um médico fazer um parto sem uma mãe, mas eu já vi mãe fazer parto sem médico. Não é um parto, qualquer ato médico, por mais simples que ele seja, ele pode ter complicações inteiramente imprevisíveis. Uma cidade que não tem obstetra, vai um obstetra da capital 1 ou 2 dias por semana e agenda várias cesarianas naqueles dias e pronto. Tem que se mudar o modelo de atenção ao parto. Para conversar com a gente estão no estúdio Marcos Nakamura, médico obstetra do Instituto Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz, Maria do Carmo Leal, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, também da Fiocruz, e responsável pelo estudo Nascer no Brasil, e Marcos Dias, médico obstetra e membro da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. E você também pode participar do programa com perguntas e comentários. Utilize o chat no site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. Mas afinal, por que tanta cesariana? O parto é um rito de passagem e nesse rito nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe. Mesmo que seja o segundo filho, a gente renasce a cada parto. É o primeiro e mais importante encontro de uma família, mas um momento tão especial parece cada vez menos humanizado. Mãe de 3 filhos, Andréia foi submetida a uma cesariana no nascimento do primeiro filho. A gravidez foi interrompida por motivos que 9 anos depois ela ainda não consegue compreender. Ninguém prestando atenção em mim, tinha um negócio branco assim, eu não conseguia ver. E aí eu falava, Nair, e o Pedro? Tá tudo bem com o Pedro? Tá tudo bem com o Pedro? De repente eu vejo aquela cara na minha frente, assim, ela entrou na minha frente assim, para de ser pessimista, garota. Tá tudo bem com seu filho? E saiu. Como é que ela pode fazer um negócio? Ingrid passou pela mesma situação. No caso da cirurgia realizada para o nascimento de seu filho, a justificativa foi das mais comuns. O médico disse que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço e isso impediria um parto normal, o que é uma falácia. Não existe essa indicação. Você está dormindo num quarto escuro, relaxada, de repente chega alguém com uma corneta, acendendo a luz. É isso que é cesárea. A cesariana é a cirurgia mais frequente no mundo. Indicada para casos de gestação de alto risco, é cada vez mais aplicada para agilizar o momento do parto, evitar a dor ou adequar o nascimento à rotina do médico e da família. O Brasil é o campeão mundial em número de cesarianas. Mais de 25% dos partos realizados pelo Sistema Único de Saúde e 80% dos partos realizados pela saúde suplementar são cirúrgicos. Parece que o parto natural deixou de ser normal. Me incomoda muito essa coisa de dizer, meu parto foi cesárea. Não foi um parto, né? Foi uma cirurgia caracterizada como cirurgia de grande porte e como tal deveria ser usada em último caso. Para o obstetra da Câmara Técnica do CREMERGE, Salvador Vieira de Souza, a opção pela cesariana muitas vezes se dá por motivos econômicos. O valor pago pelos planos de saúde pela cirurgia é praticamente o mesmo do recebido por um parto natural, mas o tempo necessário para a cesariana é muito menor. Alguns planos pagam aí R$300. E se ele ficar fora do consultório dele para fazer esse parto, um parto normal demora, num primeiro bebê, de 8 a 12 horas. Se esse profissional ficar do lado da sua paciente, prestando a ela todo cuidado, ele vai pagar para fazer esse parto. Mais do que o parto natural,
Carla queria ter a primeira filha em um lugar onde pudesse escolher como seria o nascimento. Disposta a pagar por um parto humanizado e com uma gestação de baixo risco, ela procurou o obstetra. Eu falei, olha, eu quero fazer um parto de cócoras na casa de parto e tal. Ele falou, Carla, o parto é um ato médico. E esse tipo de parto que você está falando, essa posição não existe e esse lugar também não existe. Eu falei, olha, eu acho que eu nunca vi um médico fazer um parto sem uma mãe, mas eu já vi mãe fazer parto sem médico. De onde que o parto não pode ser um ato médico. A posição do CREMEG é inteiramente contra isso. Um parto não é um parto. Qualquer ato médico, por mais simples que ele seja, ele pode ter complicações inteiramente imprevisíveis. O aumento expressivo e contínuo do número de cesarianas no Brasil levou o Ministério da Saúde a financiar uma pesquisa realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca sobre a incidência da cirurgia e as motivações que levam as mães a, em muitos casos, optarem por ela. Muitas são convencidas da proteção das tecnologias, né? Que é mais seguro para ela, que é mais seguro para o bebê, que é mais rápido, que ela pode escolher o dia, isso traz segurança, né? Que não vai ter o risco de entrar em trabalho de parto e se deslocar para a maternidade, é tudo agendado. Então, se passa essa noção de segurança para as mulheres e isso acho que está virando uma cultura nacional. Ainda em fase de conclusão, a pesquisa incluiu 24 mil mulheres em situação pós-parto, internadas em maternidades públicas ou privadas. Além de incentivos como o financiamento para cesarianas em hospitais privados, a pesquisadora Silvana Granado também se impressionou com o aumento da incidência em regiões em que até bem pouco tempo prevalecia o parto em casa e com parteiras. Em algumas cidades ainda se tem até a parteira, né? Mas em outras já existe uma coisa que foi, para mim pelo menos, foi uma surpresa, que é o dia da cesariana. Uma cidade que não tem obstetra, vai um obstetra da capital 1 ou 2 dias por semana e agenda várias cesarianas naqueles dias e pronto, já fica agendado. Então, assim, isso é uma preocupação. As mulheres e os bebês estão correndo riscos desnecessários, que não tinha por que correr, né? Bom, vamos lá. É uma série de questões que a matéria traz, que a gente vai pensando tanta coisa, por mais que, por exemplo, eu já soubesse que a gente é campeão de cesáreas e uma série de coisas, aparecem coisas nessa matéria que me deixam bastante chocado. Vou começar com uma frase da repórter na passagem dela, que ela diz: nascer de forma natural parece que deixou de ser algo normal. A gente começa a ficar confuso com essas palavras, né? O que é natural? O que é normal? Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso para entender como partimos de uma situação, falando das nossas avós e bisavós, e como chegamos a hoje, onde parece que nascer virou um ato médico? Bom, isso faz parte do que vem passando todos os países do mundo, né, desde a década de 50, mais ou menos, né? Então, a partir mais ou menos de meados do século XX, houve uma institucionalização do parto, uma hospitalização. Então, o parto deixou de ser na casa das pessoas. Eu acredito que muitos, né, por exemplo, minha mãe, meus tios, etc., nasceram em casa ainda. Então, ainda até a década de 50, ainda era uma coisa razoavelmente cotidiana para uma família de classe média. E que, aos poucos, começou a mudar esse panorama e cada vez mais houve os partos começaram a ser hospitalares e cada vez mais submetidos a intervenções e até que começou-se a observar que havia um aumento, né, cada vez crescente de cesarianas e aí a gente tem uma situação muito particular do Brasil especificamente, é que na década de 70 até a década de 80, o INAMPS, né, pela forma como ele financiava o sistema de saúde, ele acabava estimulando a prática da cesariana, porque ele pagava mais a cesariana do que o parto normal. E isso acabou trazendo essa cultura pro médico, etc., e
A partir daí foi só piorando. E uma cultura que a gente acaba vendo que acaba chegando à sociedade como um todo, né? Assustadoramente. Mas uma coisa que eu queria comentar, seguindo o raciocínio do Marcos Nakamura, é que nem todos os países fizeram o mesmo caminho do Exatamente. Brasil. Isso que é uma coisa interessante. A institucionalização do parto foi, digamos assim, universal. Hoje tem um movimento de retração disso. Alguns países na Europa cada vez vão tendo mais partos domiciliares. Mas o que eu quero dizer é que em alguns países, embora o parto tenha sido institucionalizado, ele não tem esse resultado que o Brasil tem, de uma quantidade tão imensa de intervenções, tanto na cesárea, que é o máximo da intervenção, que o parto se transforma numa cirurgia, mas também tem as intervenções sobre o parto dito normal, que a gente difere o que é normal e o que é um parto vaginal. A gente diz que o Brasil tem parto vaginal, mas pouquíssimos partos normais, porque tem inúmeras intervenções que se faz também sobre o parto vaginal. Então, se usa aqui no Brasil uma série de procedimentos que hoje não são mais recomendados pela literatura científica mundial. Mesmo então, quando a gente tem a impressão que o parto foi natural, por ter sido vaginal na maioria e não cirúrgico, das vezes, tem interferências desnecessárias. Acho que... Porque aí o que eu acho que faz diferença e que talvez explique o caminho que o Brasil seguiu ser tão diferente, por exemplo, dos países europeus, é porque o cuidado está centrado num outro profissional. Enquanto no Brasil o cuidado está centrado no médico, que é um profissional preparado para atender o risco, a complicação, nos países, por exemplo, da Europa, o cuidado está centrado nas midwives, que são as parteiras profissionais que eles têm, e que são pessoas que estão muito mais preparadas para assistir o parto, respeitando a fisiologia do momento. Então, a gente pode dizer que o parto lá, ele é um parto mais natural, com muito menos intervenção. Intervenções essas que geralmente são ruins para o bebê, são ruins para a mãe, aumentam as necessidades de anestesia, aumentam as necessidades de parto a fórceps, aumentam a taxa de cesariana. Dificultam o aleitamento. Dificultam várias situações. Então, o que a gente vê de importante no Brasil é como é que a gente pode fazer uma transição para mudar esse modelo. A gente diz que a gente tem um modelo muito tecnocrático, muito voltado para a intervenção. A gente não tem o que a gente chama do bom parto. As mulheres ou vivem um parto muito medicalizado, um parto vaginal, cheio de intervenções e de diversas rotinas que são desnecessárias, ou uma cesárea. Ela não tem a opção, nem no serviço público, nem no privado, de experimentar um parto fisiológico, natural, ela sendo protagonista do nascimento do seu filho. Eu acho que deve ser nesse sentido que a Beatriz aqui do Rio diz o seguinte: ocitocina, episiotomia, episiotomia, isto tudo é natural? Duvido, somos todas enganadas. É exatamente o que eu estava falando. Por exemplo, é muito comum para adequar a duração do trabalho de parto ao modo de produção do hospital, vamos acelerar o trabalho de parto. E aí aceleramos de diversas maneiras. Coloca a ocitocina, mesmo que isso provoque mais dor na mulher. Rompe a bolsa, mesmo que isso faça algum dano para o bebê. Corta a vagina, mesmo que isso para a mulher seja depois um elemento de surpresa, ou de dor, ou de insatisfação, de dificuldade. Mas a gente adequa o fisiológico ao processo do parto hospitalar. E isso já começa a demonstrar as dificuldades dessa transição esperada, porque vai se enfrentar muita resistência, né? Já se enfrenta. Exatamente. O grande problema é que hoje o Brasil, o Ministério da Saúde, eu acho, quem estuda esse assunto no Brasil, todos os pesquisadores, inclusive foi uma das conclusões daquele trabalho do Lancet, que foi publicado sobre o Brasil, que talvez uma das explicações para que o Brasil tenha resultados perinatais tão ruins seja o modelo de assistência. Porque, diferentemente do que aconteceu com a atenção à criança, que os resultados são muito melhores, ao mesmo tipo de cobertura, todos os partos são hospitalares, praticamente todas as mulheres fazem a atenção pré-natal em algum nível, algumas fazem completo, outras um pouco, mas vão ao sistema de saúde e os resultados não são bons. Por quê? Uma parte por causa
do modelo de assistência. Ele é iatrogênico, ou seja, ele é adoecedor. Ele traz problemas como marcos. São os dois marcos. Como os Marcos exatamente. falaram aqui. Como o Marcos Dias acabou de falar. Então, é um modelo de atenção que adoece, que traz complicações, que traz maus resultados, que provavelmente, isso a gente diz em base na literatura, colabora com os óbitos maternos, colabora com as infecções pós-parto, quer dizer, é um modelo de atenção inadequado, mas não é só pela cesárea. Isso que eu queria falar, a cesárea é o ponto máximo desse modelo, entre aspas, equivocado que o Brasil adotou e faz com que, exatamente, a manipulação, o trabalho com o momento do parto, do trabalho de parto, quando ele é vaginal, seja tão ruim, tão sofrido para a mulher, que ela também encara a cesárea como um alívio. Uma solução. Uma possibilidade dela não sentir dor, dela não passar aperto. Porque também é uma loucura tudo isso. Isso que vocês estão trazendo para a gente são informações, né, fundamentais para a gente entender o que está acontecendo e para poder propor essa transição para voltarmos ou atingirmos novamente a ideia de que o parto natural fisiológico respeita a mulher, o bebê, e é menos iatrogênico, menos adoecedor. Só que essas informações não são as informações que as mães têm, não, que as mães recebem. Não. A gente está falando aí de um ponto fundamental dessa questão. O Totalmente. que as mães e os pais ouvem dos médicos, que são suas referências neste momento, né, que ansioso, esse momento que traz fragilidades, porque você precisa, né? Você vai ter um bebê, o que essas mães ouvem? Exatamente. Um dos pontos centrais para a gente conseguir mudar a forma na assistência ao parto também é o que a gente chama de empoderar as mulheres, né? Que é trazer conhecimento, né, para as mulheres, para que elas reivindiquem, né, um parto de forma mais natural, fisiológico, em que ela seja a protagonista do parto, né? E que ela possa escolher ou não se vai fazer essas intervenções que são cotidianamente feitas, ocitocina, miotomia, e ela poder compartilhar essas decisões com o profissional que assiste. Então, é isso que a gente diz que é o empoderamento. Então, mudar o modelo, né, de uma forma geral, é saudável, é o que a gente tem preconizado, tem que mudar a forma de assistência que se faz no Brasil, mas também uma coisa primordial para que isso dê certo é empoderar as mulheres desse conhecimento para que elas possam, então, reivindicar esse parto mais fisiológico. É interessante, né, dizer que a mulher tem que ser protagonista do próprio parto, né, como isso é alguma coisa que não está dada ainda, né? Que parece tão óbvio, né? Natural, E aí não é mais, porque se encara como um ato médico, né, que você fala que na Europa não foi assim, foi um outro caminho. Essa também é uma questão central que a gente tem que combater, a percepção e a informação que é passada, onde o médico, pelo jeito, acaba sendo o protagonista do parto. A gente já fez um estudo anterior, junto com a professora Maria do Carmo, e com a saúde privada, e a gente vê que, na verdade, o pré-natal é um fator de risco para a cesariana. É ao longo da gravidez que se constrói, privado, né? Do setor privado. É ao longo da gravidez que se constrói a indicação da cesariana. Então a gente vê que no começo da gestação, cerca de 30% das mulheres aceitam fazer uma cesariana ou querem fazer uma cesariana. Quando chega no final da gestação, esse número já está em torno de 75%. E quando você vai ver efetivamente o modo de parto que essas mulheres tiveram, 90% foi cesárea. Então, quando você aprofunda nessa análise dos dados, você vai ver que questões como o cordão enrolado, o bebê que era muito grande, a mulher não tinha passagem. Existem várias maneiras do profissional que é referência para a mulher acabar colocando ela insegura. Então, isso que o Marcos fala de empoderar é isso, a mulher se apropriar, poder construir um plano de parto, que é uma coisa que a gente não tem tradição no Brasil, na assistência pré-natal, as mulheres construírem seu plano de parto. O que eu quero na assistência no meu trabalho de parto? Quem eu quero ter comigo? Que tipo de métodos
não farmacológicos para alívio da dor eu vou querer usar? Chuveiro, banheira, bola, massagem, incenso, música, cor. O que ela desejar, que for bom para ela, vai ser bom. Então, assim, esse empoderamento, ele sem dúvida é fundamental. Eu acho que isso... E uma coisa interessante que a gente tem visto é que muitas mulheres têm acessado muito a internet, tem vários sites. Então, a Reúna, que é a organização que eu faço parte, ela tem um site, outras têm... O Parto do Princípio é um outro site que também tem muita informação. É interessante. Tem muitos sites que têm informação para as mulheres se apropriarem. Você ia falar, não? Eu ia comentar uma coisa assim foi surpreendente assim para mim, mas assim eu já imaginava, mas não tinha noção. Você sabe que diferente daqui do Brasil, você vê a distância entre o nosso modelo de parto e o que acontece hoje na Europa, e vou falar especificamente do Reino Unido. Eles fazem estudos para as mulheres, estudos sobre trauma pós-parto, para mulheres que fazem cesárea, porque lá fazer uma cesárea significa um trauma para a mulher, ao contrário daqui. Você vê, eu gosto de comentar isso porque isso é uma situação polar entre nós e o que acontece nesses países. Fazer uma cesárea é um trauma, então os estudos sobre traumas pós-parto são sobre o parto cesariano, porque é um trauma, uma mulher precisar ir a uma cesariana, isso é tão anormal para ela que se constitui num mecanismo de desenvolvimento de medo, de pavor das complicações que ela venha a ter e o seu bebê. Porque ela sabe que quando ela vai fazer uma cesárea, é porque tem alguma coisa muito séria acontecendo com ela e com o bebê, com a gestação dela. Porque a cesárea deveria ser indicada somente para casos que são necessários. Você falou na Inglaterra e Reino Unido, aparece aqui também uma questão. Na IANI, aqui do Rio de Janeiro, a Inglaterra conseguiu reverter essa situação de hospitalização. Por que nós, o Brasil, não conseguimos também? Para mim, é puro corporativismo. Então, mas não reverteu na Inglaterra. De hospitalização, não. Não. Os partos são feitos, na maioria, em hospitais, mas com esse modelo de atenção, com essa profissional que o Marcos falou. Os partos hospitalares na Inglaterra são 3% dos partos. Partos domiciliares. Domiciliares. Há um esforço para aumentar. Porque é recomendado, se a mulher... Tem até um estudo agora que saiu, se não é primípara, é recomendado, é bom, se ela quer, tem ótimos resultados. E uma outra coisa incrível no Brasil também é que a mulher pode decidir por uma cesárea, mas não pode decidir por parir em casa. E tem uma coisa muito estranha com essa democracia de decidir essa, né? sobre cortar o corpo, que é um ato, esse é um ato médico, sim. Porque quando precisa é uma decisão médica, é por uma necessidade, por um problema. Então aí você começa Agora, a entender esse raciocínio, ela não pode fazer a decisão, porque é proibido medicamente, é proibido, é um risco, ela tomar a decisão de ter o parto dela em casa, quando nos países outros isso é normal. Ela não pode decidir, assim. Portanto, que o seu parto não será um ato médico. Isso. Esse poder de decisão ela não tem. Não tem. E isso, então, se complementa quando um médico diz que o parto é um ato médico. Exato. Aí se fecha esse ciclo né, de desencontros, digamos assim. Que levam as mulheres a optar achando que estão realmente optando. Eu acho que é aí que tem uma questão importante, né? Não é uma opção, é quase uma indução, porque para optar você precisa ter informações, como vocês estão colocando aqui. O que o Marcos Dias falou desse estudo, e tem outros estudos mostrando isso, que é assim. Agora, é impressionante, se o médico não, se é barato para ele ficar, se paga pouco, ficar 12 horas, então outro profissional que pode... deveria estar ocupando esse lugar. O que a Inglaterra fez... Que pode conviver com esse salário de esperar 12 horas um parto. Só para complementar o que a Maria do Carmo falou, a professora Maria do Carmo, é que o que a Inglaterra fez é que eles fizeram uma pesquisa, né, em que eles perceberam que tinham mais mulheres que queriam parto em casa do que, na verdade, ocorria. Né? Então, o Ministério da Saúde inglês detectou então que havia, na verdade, um número de mulheres que não conseguia ter o que elas desejavam. Então, eles financiaram uma pesquisa sobre a segurança do parto domiciliar, verificaram que o risco é igual ao parto hospitalar, né? Tem alguns subgrupos que têm um pouco mais de risco, mas... para o montante em geral,
o risco, pelo menos no sistema de saúde inglês, é igual, né? E aí, então, a partir dessa pesquisa, eles passaram a incentivar mais o parto hospitalar, mas tudo domiciliar, mas tudo partiu de uma percepção em que havia uma demanda, né, na sociedade inglesa para esse tipo de parto, né? E o que a gente observa aqui no Brasil, na verdade, é que, inclusive, tem uma pesquisadora, Heloísa, que fez uma tese de doutorado sobre isso, em que a maioria das mulheres no Brasil não deseja ter um parto domiciliar. Elas desejam ter um parto sem intervenções, um parto fisiológico. Como elas não conseguem obter esse parto fisiológico, seja no público, seja no privado, então elas vão para o parto domiciliar, que é uma forma de fugir das intervenções. De resguardar a sua escolha em fazer um parto. Tem uma coisa, a gente vai fazer um intervalo agora, tem uma coisa que eu não queria esquecer de falar, que foi mostrada na matéria, que é aquela surpresa de que, inclusive em cidades onde as parteiras tradicionalmente se ocupavam dos partos, se instaurou o dia da cesárea. Isso é uma coisa que eu queria lembrar para a gente falar no próximo bloco, porque o Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre o parto e a privatização da saúde. Nossos convidados são Marcos Nakamura, do Instituto Fernandes Figueira, Maria do Carmo Leal, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, e Marcos Dias, da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. No bloco anterior, a gente falou sobre como nas últimas décadas houve uma institucionalização do parto, que foi um movimento universal, mundial, mas que no Brasil isso avançou de alguma forma, que os partos passaram a ser atos médicos e que na ausência de informações suficientes e confiáveis para que as mulheres possam realmente fazer uma opção, se instaurou uma cultura de que a cesárea é mais confortável, vai resolver o problema de todo mundo, mais segura, e com isso não se tem realmente uma opção, uma possibilidade de optar. E se falou uma coisa também que antes de chamar a matéria desse bloco eu queria falar, nesses lugares onde tradicionalmente as parteiras acompanhavam o parto, onde o parto era um assunto de mulheres, portanto, agora existe o dia da cesárea, onde, na ausência de um obstetra, no momento que um obstetra se dirige para essa cidade do interior, marca vários partos para aquele dia. Isso é só uma subversão do natural, dos partos acontecerem nos momentos que deveriam acontecer, né? Isso não é impressionante? Eu queria comentar isso porque essa pesquisa nossa, que a professora Silvana, que falou sobre isso, ela faz parte do nosso grupo de pesquisa. Isso foi uma das coisas que a gente achou no interior e foi uma dificuldade para fazer a pesquisa, porque a gente tinha a seguinte notícia: a média de partos nessa instituição é 1 parto dia ou 2 partos dia. A gente foi fazer o trabalho lá e quando chegamos não tinha parto alguns dias e dias que tinham de 15 partos. E na média passava a ser um por dia. Então isso foi uma dificuldade, inclusive, para fazer o trabalho de campo, porque a gente tinha previsto um entrevistador para aquele lugar. Só que não servia o que era esperado, porque uma pessoa faria 2 entrevistas por dia, mas uma não pode fazer 15. Então teve que se mudar a estratégia. Isso não é tão raro, foi em muitas cidades do interior. E nós também encontramos em outra cidade, a gente procurando o hospital que tinha caído na amostra, nós encontramos no site de um outro hospital, não o que estava no nosso estudo, procurando os hospitais, a gente encontrou oferta de planos de pagamento parcelado para cesárea e ao lado da oferta para cirurgia plástica. Você faz cirurgia plástica e programe seu parto, programe sua cirurgia. Nós dividimos em 12 vezes. Então, quem não tem o plano de saúde pode fazer o parto cesárea sob a forma de prestações. Então, isso tudo está acontecendo no interior do Brasil, nas regiões metropolitanas, em muitos lugares. Uma verdadeira comercialização, um verdadeiro comércio.
E falar nisso, a questão da cesárea e da cirurgia plástica tem alguma coisa, assim, num certo sentido, em comum também. Por que as mulheres aqui no Brasil também fazem tanta cirurgia plástica? E por que fazem tanta cesárea? Porque tem tanta facilidade de aceitar esse tipo de opção, né? Falando em opção, e para as mulheres que optam pelo parto natural, que escolhas elas ainda podem fazer? Um retrocesso ou o renascimento do parto como um momento natural. Cresce no Brasil e no mundo inteiro um movimento pelo parto humanizado feito em casa. Em defesa do movimento, o parto da sanitarista Sabrina Ferigato foi colocado na internet e, em menos de 6 meses, teve mais de 2.600.000 acessos. O vídeo esquentou a polêmica sobre a humanização do nascimento sem a intervenção médica. Acho que as mulheres têm tomado consciência que elas são realmente a protagonista, né, desse momento, desse processo. E essa consciência, né, tem trazido também uma elevação nos partos humanizados, que dependem também da busca da mulher, né, do querer dela. Então, isso tudo faz diferença. Mas esse querer ainda esbarra em alguns desafios. Além de ter uma gestação de baixíssimo risco, é preciso ter recursos para custear o parto em casa, que não é coberto pelo SUS ou por planos de saúde, o que torna essa uma opção para poucas gestantes. Uma pessoa de classe média, para conseguir ter um parto normal, um parto em casa, como foi o do meu segundo filho, a gente tem que fazer quase que uma cruzada, né, para conseguir encontrar um profissional e pagar, porque é caro também, né? Para incentivar o parto humanizado, em 1999 o Ministério da Saúde criou os centros de parto normal e as casas de parto. Nestas unidades de saúde, o parto é assistido por enfermeiras obstétricas, que somente intervêm em casos de complicações. A casa de parto ela surge para as mulheres classificadas como baixo risco, que querem parir de uma forma diferente. Que, na verdade, até é engraçado a gente falar parir de uma forma diferente. Mas parir como a minha avó pariu, minha bisavó com certeza pariu, sem medo, né? E deixando a fisiologia acontecer. Leila é a diretora da única casa de parto do Rio de Janeiro. Localizada em Realengo e mantida pelo Sistema Único de Saúde, a unidade realiza cerca de 25 partos todos os meses, com acompanhamento da gestação desde o pré-natal e a valorização do trabalho de parto. Na contramão da prática do parto cirúrgico, a Casa de Parto Davi Capistrano Filho só realiza partos naturais. Desde 2004, quando foi fundada, aqui já nasceram mais de 2.000 bebês sem complicações. É um marco de reconhecimento de que a mulher pode parir, né? E pode parir fora do hospital, porque as mulheres não morrem na casa de parto. 18 enfermeiras obstétricas, 2 nutricionistas e uma assistente social fazem parte da equipe que acompanha gestantes. A figura do médico não existe. O escopo, né, da formação da enfermeira é no cuidado. E o que a gente mais precisa na hora do parto é o cuidado. É o que a gente chama de partejar. É estar ao lado, é ter a habilidade, a capacitação de identificar alguma coisa que está saindo da normalidade para encaminhar, mas não intervir naquilo que não precisa de intervenção. A distância do hospital mais próximo, que fica a 8 quilômetros, e a ausência de um médico não assustaram Juliana, que buscou a Capistrano Filho para fazer o pré-natal de suas 2 filhas. Na primeira gestação, ela foi diagnosticada com pressão alta e encaminhada para o hospital de referência da região. Mas com a segunda filha, veio a oportunidade de Juliana parir no ambiente acolhedor da casa de parto. Eu gostei muito do atendimento, porque ela foi muito bem atendida. E gostei muito do ambiente, porque o ambiente é bem confortável, bem acolhedor mesmo. Você não parece que está em um hospital, você parece que está na sua casa. Não é fácil, porque você trabalhar no modelo contra-hegemônico é muito difícil. Ainda mais quando você trabalha com uma equipe diferenciada do hospital, né? Então é complicado, mas eu acho que é uma ousadia. O SUS, nesse ponto, ele ousou muito no Rio de Janeiro. Leila conta que desde a inauguração, a Casa de Parto Capistrano de Abreu já esteve ameaçada de fechar diversas vezes. Mas hoje, a enfermeira obstétrica está tranquila. E hoje eu tenho certeza que a gente não está correndo esse perigo, porque o Ministério da Saúde hoje está discutindo e incentivando a criação de centros de parto normal no Brasil como um todo.
Então, já está mais do que consolidado essa questão que tem que se mudar o modelo de atenção ao parto. Trazer essa questão do público e do privado aqui, que eu acho que é importante, mas à luz da Maria de Lourdes de Niterói, que diz o seguinte: fica claro, então, que o que faz mudar a forma de nascer e crescer a opção pela cesariana é simplesmente o mercado econômico, ou seja, a privatização da saúde e do parto. E aí ela pergunta: quanto vale um parto natural? Provocou, né? Porque tem quanto vale Eu um acho médico. que tem uma coisa importantíssima que a Leila da Casa de Parto traz, que é essa questão, né? A gente não trata o trabalho de parto, porque o trabalho de parto não é doença. Então, o que o cuidador faz quando está com uma mulher em trabalho de parto? Cuida. E isso é a chave de toda essa questão, né? Porque o profissional médico é um cara que trata, que cuida das complicações, do risco, enquanto que a parteira, a enfermeira obstétrica, ela tem essa formação, ela tem essa forma de cuidado, que é acompanhar a fisiologia e estar atenta para as complicações e poder fazer a referência da mulher para o momento, para a situação onde ela pode ser atendida no seu risco. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. O cuidado, né? Cuidado. O cuidado é que muitas vezes o médico, por causa de outras questões, não tem este tempo de cuidar e muitas vezes nem o olhar de cuidar, infelizmente. Então, eu também queria complementar o que o Marcos está falando. Eu acho que não é nem questão, talvez, tem a questão do tempo e do valor da hora de trabalho do médico. Isso é real, né? Que é um profissional que é bem pago. Mas eu queria comentar, fazer um paralelo. Por que os países europeus, pode-se dizer todos, eles não colocaram o médico para fazer isso? Exatamente porque o médico é formado com essa tradição, com essas características que o Marcos falou. E é preciso ter esse profissional. Ele é fundamental. Não está se questionando o médico, não, né? Pelo contrário. Está se questionando o médico neste lugar. Porque ponto, neste ponto ele faz mal. Porque a formação do médico é uma formação para intervir. Todo mundo é médico aqui, a gente sabe, morre de medo no início de fazer intervenções, porque você, digamos, invade o corpo do seu paciente, às vezes com uma cirurgia ou com medicamento, com os procedimentos que têm que ser feitos, e isso precisa adquirir quase que uma coragem. A formação do médico, ela implica em ter essa capacidade de intervir sobre o corpo. Isso é um aprendizado, e ele é formado assim. Mas quando não é preciso intervir... Às vezes ele não é o melhor profissional para algumas coisas, como para o parto. Isso serve como, em linhas gerais, né? É óbvio que a gente também não pode deixar de... Senão a gente não estaria aqui, né? Tem médicos também que são parteiros, Exatamente. É óbvio que o médico, né, pode, e aí é uma questão não... eu acho que é uma questão da formação do médico na universidade, na residência, e na residência médica e tudo mais, de aprender, né, a não intervir quando não há necessidade. Mas pelo que você fala, isso não é a formação usual. Isso não é a formação usual, mas ela é possível. Você tem que, na verdade, hoje os médicos têm que desconstruir o modelo que eles aprenderam para poder dar assistência mais dessa forma. Isso é possível, né? O que o Ministério o Marcos pode falar um pouco melhor sobre isso, dentro da estratégia da Rede Cegonha, é incentivar a criação dos centros de parto normal, né? Com cuidado sendo feito pelas enfermeiras, né? E pelos médicos trabalhando em equipe, né? É essa proposta mais recente do Ministério da Saúde, né? Até porque, só para pontuar, né? Exatamente esse movimento todo de humanização do parto, ele é uma contraposição, sem dúvida, ao modelo tecnocrático, né, que vem estabelecido, e o que está no âmago desse conceito ser atendida por um profissional qualificado, que pode ser médico, enfermeira, obstetriz, né, respeitar o parto fisiológico, né,
respeitar o protagonismo da mulher e utilizar medicina baseada em evidência para as intervenções, ou seja, só utilizar as intervenções quando necessárias, né? De acordo com as evidências científicas. Tem uma questão que, quando a gente fala em parteira, né? Que coisa mais baseada em evidência que uma parteira, né? Que passou a vida inteira fazendo aquilo, né? E prestando atenção. Mas, enfim, a questão do público e do privado... Sim. Mas eu tenho aqui a Helena de São Paulo o seguinte: mas e as mulheres que dependem de planos de saúde? Ficam nas mãos dos médicos antiéticos? Ela traz uma palavra interessante, Forte, né? Ética. Será que a ANS e o Ministério da Saúde não podem intervir? Então, há 2 anos atrás, a ONG de São Paulo entrou com uma ação no Ministério Público contra a ANS, questionando a capacidade dela de regulação sobre a taxa de cesariana nos planos de saúde, que eram exageradas, altíssimas, e que isso implicava em risco desnecessário para as mulheres usuárias de planos de saúde, né? Essa é uma questão importante. Eu acho que, como o Marcos levantou a questão da Rede Cegonha, eu acho que a gente tem que conseguir oferecer no serviço público no Brasil, para assistência ao parto, o mesmo que acontece, por exemplo, na Inglaterra, que a professora Maria do Carmo já ilustrou, a mulher se sentir tão segura, tão confiante de que ela vai ser acolhida, de que ela vai ser bem recebida, de que a família vai ter participação ao lado dela, de que o bebê vai poder ficar com ela, de que o cuidado vai ser esse cuidado integral, que ela vai ter suporte, ter apoio, e se precisar de um médico, que o médico vai estar ali e que vai ser oferecido um cuidado com qualidade, a gente precisa garantir isso. Eu acho que quando o Marcos fala, não, o médico também pode, claro que os profissionais todos, quando querem, podem fazer dessa maneira o cuidado. Agora, quando você olha para o sistema de saúde do país e o custo-efetividade, é muito caro formar um médico e é muito melhor que ele esteja super bem preparado para cuidar do risco, para cuidar das pacientes complicadas, porque nesse lugar só o médico pode agir. E enquanto que no cuidado fisiológico, a parteira, um clínico generalista, uma enfermeira, uma midwife. Então a gente vê que existe um escopo de profissionais que podem oferecer esse cuidado. Mas para o risco, só o médico. Então vamos falar disso, do risco, por exemplo, porque se a gente tivesse a capacidade de seguir essas indicações, a gente teria uma noção de quais seriam as cesáreas necessárias. A gente tem como pensar isso hoje em dia? Qual seria esse percentual? Por exemplo, os partos que são fisiológicos e tranquilos, que não precisariam de cesariana, são quantos e quantos teriam risco? A gente tem essa ideia? Tem padrão no mundo. Que seria o quanto? Isso é o padrão da OMS e agora saiu um artigo que o Marcos foi quem me mandou, que muito interessante, sobre exatamente um cálculo do número de cesáreas desnecessárias no mundo e o número de cesáreas que faltam, porque tem países que têm a carência da cesárea, os muito pobres. Mas assim, é 15 a 20, no máximo, % dos partos. Então está exatamente invertido, né? Porque eu tenho um número de 80% aqui de cesáreas. É 90 no 90 privado já. Hoje. E no Brasil é quase 53, eu acho que está até mais no nosso estudo, mas 52% de cesárea atualmente. Então, existe um padrão. Existem formas mais sofisticadas de calcular isso, mas não interessaria aqui. Um padrão básico seria esse. Se é 15% ou 20%, a diferença é o que está sobrando. Nós temos 1 milhão de cesáreas desnecessárias no Brasil a cada ano. Grosso modo, uma estimativa não ousada, mas uma estimativa muito próxima do que efetivamente acontece. Nós temos por volta de 3 milhões de nascimentos no Brasil, nós temos cerca de 1.600.000 cesarianas, 1.400.000 partos normais, arredondando os números, e, portanto, nós temos mais de 1 milhão de cesáreas desnecessárias. Se a gente dissesse, né, que foram feitas mais de 1 milhão de cirurgias de estômago desnecessárias. 1 milhão de apêndices arrancados desnecessariamente. A gente teria um impacto, né, que talvez esteja faltando esse impacto desses números. Um caso de como a gente fez essa pesquisa, e foi no Brasil todo, encontramos várias situações. Uma delas é uma cidade que tem todo um trabalho num hospital privado a favor de um parto menos intervencionista. Então, tem uma taxa de cesárea muito menor, apesar de ser
do sistema privado. Então, é uma coisa muito interessante, a gente inclusive está estudando essa situação, porque ela é muito interessante e pode servir para apoiar os outros que estão fazendo em excesso a diminuírem também dentro do mesmo sistema privado de plano de saúde. Só que lá quem coordena esse trabalho é ligado à instituição com professores da universidade que vêm de uma tradição de parto natural, médicos que eram parteiros, porque tem médicos parteiros. Estamos aqui ao lado de 2. Então, é uma tradição e quando eles vão na evolução do pré-natal, conversando com a mãe, preparando ela para esse modelo de parto natural, e que o marido diz, não, minha mulher vai ter que fazer cesárea, eu quero cesárea. Nesse caso, uma história que aconteceu exatamente isso. O que é que esse professor, que é o coordenador da área médica lá, faz? Chama o marido para conversar, diz, ok, eu faço cesárea nela, mas também vou lhe tirar o seu apêndice. No mesmo dia, ela entra numa sala para cesárea e o senhor na outra para lhe tirar o apêndice. Ele disse, mas eu não preciso. Ele falou, nem ela. Então, é uma argumentação muito interessante e a família compreende, então, o marido, que ele está falando uma bobagem. E que ele está falando do corpo que não é dele também, sobretudo. Que não lhe pertence. Porque eu acho que isso também é muito importante, essa virada de olhar, né? Porque você legislar sobre o corpo do outro é bem diferente do que você entender o que uma cirurgia desnecessária pode causar no seu próprio corpo. Né? Sabem o que eu acho? Quem fala é Fátima de Jesus, porque ela diz que nós, mulheres, precisamos nos aproximar do nosso lado animal no bom sentido. Claro. Sabem quem hoje está preparado para acompanhar um parto? Um veterinário. Ele sim sabe respeitar o corpo e a fisiologia do parto. São essas alusões que a gente faz a coisas que parecem tão absurdas, mas que trazem luz para o que a gente está conversando aqui, né? Porque, num determinado momento, a coordenadora da Casa do Parto fala, a gente precisa deixar de ter medo e respeitar a fisiologia. Este medo, eu acho que se aplica muito a essa cultura, esse medo que é colocado nas mulheres, é o medo da dor, né? O descontrole do dia, né? E ao mesmo tempo, deixar a fisiologia acontecer nos parece cada vez menos natural, né? A gente intervém o tempo todo. Então, nos aproximando do final do programa, essa percepção das coisas naturais e fisiológicas, eu acho que precisa voltar para a nossa cultura quando a gente pensa nisso. Especialmente nesse momento, né, que é um momento super importante para a família, né? Alguém já disse na reportagem que da importância desse encontro, da importância desse primeiro encontro da mãe com o bebê. Hoje tem estudos mostrando que bebês que nascem de cesárea têm mais alergia, mais asma, mais complicações do que bebês que nascem de parto normal, porque não passam pela vagina e não recebem a flora da mãe para fazer essa proteção. Então, até com isso a natureza se preocupou? Até com isso a natureza se preocupou. Então parece que a gente banaliza a cesariana, né? Isso é um problema sério no Brasil. A cirurgia é completamente banalizada. A gente fala da cesariana como se estivesse falando de um parto normal. E é disso que a Leila reclama. Não foi um parto, foi uma cirurgia que trouxe o seu bebê. E isso eu acho que é fundamental para a gente conseguir colocar a cesariana no lugar que ela é, uma cirurgia importantíssima, uma tecnologia valiosa, mas que tem indicações precisas. Tem um pedido aqui no chat de conversa, que é falar sobre os benefícios do parto natural para a mãe e bebê, que você já começou a falar, né? Então, o Marcos falou, e esses estudos que têm saído, têm mostrado também que, às vezes, com a cesariana, o risco da criança se colonizar com a flora hospitalar. Que é gravíssimo. Tem estudos mostrando isso, que é gravíssimo. Que isso é risco, né? Isso é risco. Tem várias coisas saindo agora, porque até um pouco de tempo atrás não se estudava tanto isso, porque não se conhecia tão bem como agora vem se conhecendo os riscos da cesárea. Realmente tem risco para a mãe e para o bebê. Então, para este país mudar, a gente sempre fica preocupado. Como fazer diante de uma coisa tão complexa? Eu acho que a ideia de que as mulheres precisam ser informadas, que o Ministério da Saúde vai ter que começar um sistema de campanha de informação, igual como fez no aleitamento materno, que teve sucesso. Era difícil também. Se lutava contra
empresas também que vendiam leite, a Nestlé, eram empresas muito grandes assim, e houve um confronto, isso modificou muito, portanto, eu tenho esperança que a gente também modifique a questão da cesárea, é difícil. Já vi outros confrontos entre tecnologias leves e outras intervencionistas que os médicos usavam, baseado em evidências não muito boas e que foram superadas também, como a reidratação oral das crianças, que antes era tudo na veia, depois se veio a descobrir que não precisava, que ela era perfeita, porque respeitava a fisiologia, o bebê parava de usar a água ou o líquido reidratante quando ele estava hidratado, então tinha um controle do corpo muito mais perfeito da homeostase que a gente tem do que se a gente ficasse usando a hidratação venosa, e isso mudou. Então eu acho que a gente vai mudar também na cesárea. Mas precisa que realmente isso seja uma bandeira... já está como uma bandeira do Ministério, eu acho que a gente vai mudar, as mulheres já estão também na luta, nas pedindo para mudar. Se colocando. Eu tenho muita esperança nessa mudança e acho que nascer naturalmente, para mim, é uma questão de cidadania no Brasil, para o bebê e para a mulher, no respeito à decisão dela de como ela quer trazer o seu filho ao mundo. Falando das complicações, queria pontuar que a cesárea, ela traz complicações, não somente aquelas óbvias de uma cirurgia de médio porte, grande porte, que são infecção, hemorragia e tudo mais que pode acontecer, embolia, etc., decorrente da cirurgia. Mas ela tem riscos para a vida posteriores, né? Para a vida futura da mulher. Então, tem maior risco de placenta prévica, placenta baixa, né? Implantação baixa da placenta, o acretismo placentário, que é quando a placenta ela invade o útero e, na maioria das formas, isso requer uma cirurgia maior. Muitas vezes essa placenta ela invade a bexiga, precisa abrir bexiga, precisa tirar o útero, né? São situações em que, no passado, a gente não se deparava praticamente com essas situações e que hoje estão cada vez mais comuns. Por quê? Porque a literatura ela mostra que a cesárea ela aumenta drasticamente a ocorrência dessas complicações, né? Que vão ocorrer no futuro, vão ocorrer na gravidez subsequente, né? O site do Reúna? www.reuna.org. Reuna.org. Não tem BR? Tem BR. Reuna.org.br. Exato. Fiquei na... Eu acho importantíssimo que a gente cada vez mais veicule essas informações, abra esse diálogo, observe essa orientação do Ministério da Saúde. E é interessante você trazer esses exemplos da amamentação de soro caseiro para mostrar que caminhos como esse já foram feitos com grandes resultados para a saúde pública e para a cidadania. Porque eu acho importante, né? Nascer de forma natural é uma questão de cidadania para a mãe, para o bebê, para o pai, para todos nós, para o país. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. E o Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!